Sobe o som, Pedrinho, sobe o som. O hino do Botafogo, porque nós estamos chegando com os donos da bola nessa terça-feira especial, pós-jogo, pós-vitória do Botafogo. 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Ao lado do Fluminense são os únicos times que ainda não perderam e nem empataram, só venceram. 5 vitórias consecutivas do Botafogo na temporada. 10 jogos sem perder do Botafogo na temporada. E o melhor início de Campeonato Brasileiro do Botafogo da história desde 2012. Ou seja, é o glorioso. Tem que respeitar o Botafogo, que inclusive foi aí alvo de críticas aí de alguns colegas nossos aí. Mas muita calma, que o Botafogo tá aí. E temos que olhar agora com mais atenção pro glorioso, porque quem fica 10 jogos de invencibilidade numa temporada, meu amigo, não é qualquer um. Então, olha só, você aí, torcedor do Botafogo, acredite, porque esse time do Botafogo não é ruim e tá começando a criar uma casca. Tudo bem, o Bahia não vai brigar pelo título, o São Paulo não vai brigar pelo título, mas nunca é fácil ganhar desses dois times e ainda mais ganhar do Bahia lá na Fonte Nova. Vamos ver quem é que vai ganhar do Bahia lá na Fonte Nova, óbvio, tirando aí os principais candidatos ao título. Não acredito que isso vai acontecer, não. Então você, torcedor do Botafogo, você tem que ter muita esperança e comemora mesmo, porque foi uma bela vitória do Botafogo. Vamos falar muito sobre esse jogo hoje, a partir de 8 horas da noite, lá em Belém, meu amigo. Aqui dentro desse estúdio tá um frio da Groenlândia, mas lá em Belém deve estar aquele calorzinho do deserto do Saara, né? E o Fluminense vai jogar lá hoje, contra o Paysandu, já fez 3-0, um jogo um pouco mais tranquilo, pode ser que o Diniz, inclusive, poupe alguns jogadores. Vamos com todas as informações desse jogo também. E vamos esquentar Flamengo e Maringá amanhã. O Flamengo precisa vencer por pelo menos 2 gols de diferença para levar para os pênaltis. Vamos falar um pouco do Vasco também, que joga contra o Bahia na próxima segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro. Tem a semana inteira livre apenas para treinar. Então a gente está só começando. Você que está em casa, você que está no restaurante, come, se alimente, porque hoje os donos da bola está recheado de boas notícias e principalmente o futebol carioca vivendo um grande momento no cenário nacional. E eu estou com ele, o Iron Man da Band. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, Thiago Carvalho? Tudo Seja ótimo. bem-vindo. Temos 3 times do Rio de Janeiro entre os 5 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. É por isso a alegria desse programa hoje. Poderia ser melhor. Até poderia, né? Mas tem um time que não tá entre os 5. E quem é esse time? Ah, você sabe bem. Começa com Flá, termina com Mengo? É esse mesmo. Ah, é? É. E você tá falando isso hoje, né? Assim, antes do campeonato começar, eu achava que talvez fosse o único que estaria entre os 5. Surpreendeu um pouco negativamente essa atuação do Flamengo. E hoje estamos aqui com ela, Rana Tenda, que hoje eu tenho uma péssima notícia pra você. Qual? O Vitor Pereira não é mais treinador do Flamengo. Você não vai mais poder falar de Vitor Pereira aqui nesse banco. Seja bem-vinda, Rana Tenda. Obrigada, Flávio. Thiago, que maneira de ser elegante de me receber, falar um negócio desse. Né? Eu também achei, eu também achei. É que magoou minha expectativa, eu tô esperando mais do Mengão. Magoou a sua expectativa? Magoou minha expectativa. Eu falei que o Flamengo ia vencer o Internacional aqui na sexta-feira. Você tá empolgado com o São Paulo. Eu tava empolgado com o São Paulo. Ainda tô, na verdade. Eu É. gostei do jogo, apesar de não ter conseguido o resultado. Mas o fato é esse, Rana Tenda. O Flamengo não está entre os 5. Não dá boa tarde, né, melhor, pro né? pessoal de casa, mas e dizer que eu tô feliz. A gente teve uma derrota domingo, né, o Flamengo, mas é uma derrota positiva, que a gente tira muitos pontos desse Flamengo. A gente conseguiu ver o Flamengo trabalhar a bola no pé, a gente viu coletividade, a gente viu um Flamengo Exato. que sabe o que está fazendo em campo, viu um Flamengo compacto, viu ali o Gerson jogando como estava acostumado a jogar ali com o Sampaoli no Olympique de Marseille, mais aberto pela esquerda. E mais, a gente viu ali, e foi muito inteligente, eu acho que foi um ponto que muita gente não tocou, que o Ayrton Lucas, ele teve um toque ali de genialidade, né? Ele deixou, muita gente falou de erros dele, mas ele deixou de ocupar o espaço dele para não sobrecarregar o espaço que o Gerson passou a ocupar, que é aquele setor que ele vai e volta o tempo todo. Então, a partir do momento que esses dois entrosarem, aquele setor ali vai virar uma avalanche. Eu acho, sim, que ano passado a gente tinha o time da Copa e o time, e o time do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Sampaoli ele vai fazer diferente, porque ele tem que administrar. A gente tem o Bruno Henrique agora, que tá com uma tendinite, né,
no joelho que ele operou, mas eu acho, isso daí é uma opinião minha, que é capaz que a gente tenha um time A e um time B no primeiro tempo e no segundo tempo, porque o Bruno Henrique também é um jogador que dá a característica de profundidade da mesma maneira que ele está querendo usar o Gerson. Sim. Então, para manter o ritmo, porque o Gerson, se ele continuar nesse ritmo, no primeiro e no segundo tempo, ele não aguenta. Ele vai sair morto. Questão física, né? E aí tudo depende também do jogo de amanhã, né? Se o Flamengo vai seguir vivo nas 3 competições. Ai, meu coração! Na demanda de jogo que o calendário vai exigir. Com certeza. Isso é só uma pitadinha do que hoje teremos aqui dentro dos Donos da Bola. Então, pra gente começar, você aí de casa já tá habituado. Bota a enquete na tela pra gente. O Botafogo tem condições de levantar uma taça em 2023? Sim ou não? Antes deles começarem a palpitarem, eu já vou dizer a minha opinião. Sim, o Botafogo tem condições. Thiago Carvalho. O Botafogo tem condições de levantar uma taça, mas eu não acredito que essa taça seja o Campeonato Brasileiro. Também eu acho que o mais fácil pro Botafogo levantar, por incrível que pareça, é a Sul-Americana. Concordo. E pra isso tem que fazer frente com a LDU. Perfeito. Eu assino embaixo tudo que você falou. E aí, Hanna? Tem e já levantou. A Taça Rio. Olha só. Fisgadinha, eu senti. Quando ela falou tem já, aí eu pensei, eu falei, ué. Aí eu lembrei da taça, eu falei, não. Ela não vai meter essa, não. vai, mas ela meteu essa. Não, o Botafogo, ele deu o... Brincadeira, a torcida... Daí do Botafogo, né? Mas eu não podia deixar passar essa, porque eu acho que essa é a graça do futebol. A minha mãe é botafoguense, um beijo pra ela, inclusive, que tá sempre ligada aí. Beijo, mamãe, te amo. E aí... Qual o nome dela? Hermínia. Minha mãe é uma peça. Exato, Dona Hermínia. Um beijo pra Dona Hermínia também. E aí, o Botafogo deu o cartaz de visita dele no último jogo contra o César Valejo. Sim. É um adversário totalmente inferior, mas ele mostrou pra ele, eu tô aqui e não vai ser um jogo fácil. Concordo. E mostrou que é realmente a briga entre eles e mostrou também que a gente está vendo aí o Botafogo recuperando peças internas, né? Não é só ele, óbvio que o Botafogo tem que ir no mercado na janela de julho, mas ele mostrou recuperando os jogadores, principalmente a gente viu no jogo de ontem, né? Acredito que a gente vai falar mais ainda. Vamos até colocar já na tela os melhores momentos, que aí vocês já vão falando em cima, que o torcedor já fica ilustrado para ele. Pode falar. Porque a gente vê o Botafogo que recuperou aí. O Danilo Barbosa, ele não teve até o momento, até então, a gente fala muito do Pé, a gente fala muito do Eduardo, mas até então o Danilo Barbosa, ele não tinha tido até então uma sequência. E a gente vê nesse momento, ele tá crescendo muito. E ele vem como uma sombra pro Tietê, que ele tinha sido, o Tietê, ele tinha sido destaque do ano passado. E o Danilo Barbosa, ele vem sido um nome importante, porque ele está sendo uma função difícil esse segundo volante. E para mim ele ganhou a vaga do Tietê. Pro Botafogo. Então ali tem o Luiz Henrique, o Vitor Sá, quando o Luiz Castro, ele tá revezando os pontas, a gente tá tendo ali a ponta ainda continua sendo um problema, mas era muito pior, mas tá muito mais tranquilo do que no início tem mais opções hoje, né? Da temporada. Então, o Botafogo, eu acho que ele tá crescendo no momento certo da temporada e obviamente, a gente viu ontem, né, a data até da final da Libertadores alterou, mas a da Sul-Americana não se manteve. Então, é uma sequência. Isso tudo vai depender também. O Botafogo segue vivo nas 3 competições. Tem um calendário que também é saber administrar as peças. Tá com o resultado, fez 2-0, vai tranquilo pro jogo agora da Copa do Brasil, não tem que reverter. Então, é saber administrar. E tem tudo para levantar uma taça da Sul-Americana, sim. E aí, Thiagão, o que você achou desse jogo, já voltado agora mais para esse jogo contra o Bahia? Em relação ao jogo de ontem, eu acho que é muito legal o momento do Botafogo, a gente fala muito sobre isso, são 10 jogos de invencibilidade, você trouxe vários números no início do programa. Desde 2012 o Botafogo não ganhava 2 jogos, os 2 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. Tudo isso é muito legal, mas assim, eu acho que também não dá para deixar de lado a análise do jogo de ontem. Sim. Eu acho que nos primeiros 15, 20 minutos o Bahia joga sozinho.
O Botafogo basicamente sofre aquela pressão inicial e até o Luiz Castro fala sobre isso depois na coletiva. Que o Botafogo soube administrar isso, não jogou bem esses primeiros minutos e depois o Botafogo consegue equilibrar e aí sim se impor dentro do jogo. No gol que o Botafogo sofre, a primeira bola passa entre os dois defensores no cruzamento na área, ninguém consegue tirar. Era o Cuesta e, se não me engano, o Rafael chegando na cobertura, algo desse tipo. E quando vai fazer o corte, o Vitor Sá já atrasado, ele também toma um come, que ele passa direto. Nossa, ele limpa o campo. O gol mostra um pouco ainda ainda tá faltando, sabe? Ainda falta um pouco. O Botafogo, apesar da vitória, não jogou pra encantar. E a gente já falou sobre isso no Botafogo em alguns outros momentos. E aí, o torcedor pode até achar que a gente tá exigindo demais. Eu nem acho que seja. Mas naquela vitória do Botafogo sobre o Brasiliense, de 7, a gente falou que o Botafogo não tinha encantado, apesar do placar elástico. Ontem o Botafogo não encantou de novo, mas os resultados são o que importa nesse momento. E eu acho que os números do Botafogo são bons, é legal ver o Botafogo na segunda posição do campeonato hoje, 10 jogos de invencibilidade. Eu acho que dentro de campo ainda não encanta. E aproveitando que você falou sobre o Danilo, eu acho que, de fato, o Danilo é um dos jogadores que mais surpreendem hoje. Eu acho que a vaga é dele, como você disse, talvez até melhor do que o Tietchan nesse início de temporada, apesar do Tietchan entrar e tá fazendo gols, né? Já isso é interessante. o segundo jogo consecutivo que ele entra e faz gol. Sim. Assim, o Luiz Castro ele gosta de dizer muito nas entrevistas que, quando ele é perguntado sobre essa disputa no meio-campo, que jogou quem treinou melhor durante a semana. Ele falou isso contra o César Valerro, falou ontem contra o Bahia. Acho que essa é a ideia dele mesmo, então não vou me surpreender se no próximo jogo o Danilo sair para o Tietchan entrar ou alguma outra alteração ali no meio-campo do Botafogo. Mas aí eu queria perguntar para vocês, porque a minha avaliação desse time do Botafogo, da forma com que joga esse Botafogo, é a de que esse time dificilmente vai jogar com a bola no pé o tempo inteiro, dificilmente a gente vai ver triangulações, assim, um domínio tão grande do Botafogo. Eu acho que o Botafogo tem uma característica de esperar um pouco mais o adversário, sair naquelas transições, que é quando a bola está na defesa e vai para o ataque com bastante rapidez, por isso tem a utilização dos dois pontas. Mas agora, o que o Luiz Castro propôs para o time dele fazer no jogo de ontem, para mim foi bem feito. Se a gente olhar os melhores momentos, o PR fez talvez uma grande defesa, assim, uma grande defesa mesmo, que é no chute do Biel no segundo tempo, quando ele entra. As outras defesas foram chutes em cima dele, então você não teve tanta dificuldade assim. E aí a minha pergunta é justamente essa. Esse Botafogo, esse é o estilo do Botafogo? Um time que vai sofrer um pouquinho mais, mas quando tiver uma ou outra oportunidade de sair em velocidade, vai matar o adversário? É um jogo um pouco mais eficiente do que brilhante nesse ponto de vista? Eu acredito que sim, né? Porque o Luiz Castro, ele ainda... Ele sabe a deficiência das peças que ele tem. Talvez se o Patrick de Paula tivesse ali no meio de campo com o Danilo Barbosa, talvez nesse momento que o Danilo Barbosa está tendo a sequência que ele nunca teve, nesse momento que ele está tendo, talvez fosse o melhor momento dele no Botafogo fosse, mas a gente não pode trabalhar de si, né? Ele sabe, ele depende do John Textor para saber o que vai ter à disposição agora em julho, mas ele sabe que até julho ele vai sofrer e ele está vendo, e a partir do momento que passa a ter rendimento coletivo e vão surgindo as características individuais, ele começa a projetar, ele consegue extrair o melhor de cada jogador. E ele é muito convicto. O torcedor, ele vai nas convicções dele. O torcedor, ele não acreditava que o Vitor Sá poderia render na ponta esquerda. Ele foi convicto e o Vitor Sá, que era uma peça que o torcedor considerava fora do baralho, apresentou. Ontem ele não teve um jogo excepcional, ele não teve nada assim espetacular, mas ele foi ali. Taticamente é muito importante, né? Exatamente. Então, assim, vai sofrer e eu não falo, foi um adversário fraco, até agora foi adversário fraco. Olha, tem que fazer. O Botafogo é um time que está em construção, é importante. O São Paulo não está essas coisas. Teu técnico foi demitido. Sim. É importante fazer gordura nesse início de campeonato de pontos corridos. A Sul-Americana está pagando 500 mil a cada vitória, conseguiu uma vitória importantíssima.
é uma competição internacional. Sim, então, você assim, tem todo um prestígio, né? Não dá para desmerecer o adversário. Até Concordo porque com o Flamengo perdeu para o Alcas, estreante. O Corinthians foi eliminado. O Palmeiras também lá conseguiu reverter lá o resultado. A gente está tendo grandes equipes perdendo para adversários inferiores. Então não dá para desconsiderar adversários tecnicamente e taticamente inferiores e desmerecer a vitória do Botafogo. Eu concordo com você. Vai sofrer, mas o que importa são os 3 pontos. É isso aí. Eu acho que pelo que se propôs, o Botafogo fez muito bem. Agora eu queria falar individualmente, você citou o Danilo Barbosa muito bem, por sinal, que já vem tendo uma sequência, não vem se lesionando, o que é mais importante ainda. Mas ontem o Júnior Santos, né, Thiago, mostrou que aquilo que a gente falou aqui quando ele saiu, né? Sim. Que ele não chegaria ao Botafogo de forma definitiva naquele momento. É um jogador importante, né? Eu acho que exatamente, como você bem citou, ano passado, no início do ano, né, quando o Júnior Santos estava na pendência de sair ou não do Botafogo, de depois conseguir voltar ou não, teve a coisa do container, né, dos pertences dele. Sim. Tem uma foto lá, depois uma foto aqui, e muita gente falou que ele faria ou não falta. Em nenhum momento eu achei que ele não faria falta, porque o Botafogo não teve peça de reposição a ponto de a gente dizer, não, tá tranquilo, ainda fica sem o Júnior Jefinho. Santos, ainda perdeu o Jefinho. Então... Tem aquela brincadeira da fila do perdão, que a gente já trouxe algumas vezes. Você se antecipou, vai botar aí, vamos botar aí vai puxar, a né? imagem. Essa fila do perdão aí, essa não é uma fila do Newton perdão. Santos nesse momento. Nesse momento, acredito que muita gente esteja. Sim. Mas acho que não é uma fila do perdão que nós vamos entrar. Eu entrei naquela do Léo Jardim, com todo o mérito, falei mal do Léo Jardim, critiquei em alguns pontos. Do Júnior Santos, não. Eu acho que ele faria falta se não tivesse. Que bom que voltou. Ontem é uma partida impecável do Júnior Santos. O gol é maravilhoso, né? Ele dá 8, 9 toques na bola sozinho, tabela com o Tiquinho, entra na área, conclui. Ele tinha uma motivação a mais, né? Levou a família ontem pro estádio, alugou um ônibus, levou todos os familiares. Imagino que tenha sido uma noite muito especial para ele também. Agora, fundamental, porque não foi uma noite boa do Eduardo, né? O Eduardo foi muito bem marcado. E o Eduardo é o cara que tem resolvido os jogos pro Botafogo há algum certo tempo. Sim. Se não me engano, eram 9 jogos e 8 gols, ou 8 gols e 7 jogos. Isso. E Acho ontem... 7 gols, 8 jogos. Isso. E ontem não aconteceu, porque ontem ele foi bem marcado, ele estava encaixotado da marcação. E aí os pontas se tornaram muito necessários. O Júnior Santos fez uma baita partida. Então acho que boa parte da vitória do Botafogo é mérito do Júnior Santos ontem. E eu quero, antes da gente colocar aqui a lista com 10 jogos, que a gente demorou horas e horas para fazer, porque 10 jogos sem perder não é qualquer time que consegue essa sequência, não. Eu queria aqui dar os meus parabéns, e assim, é um cara que eu sempre falei aqui, que eu admiro muito, ao Tiquinho Soares. Que atacante, que jogador é o Tiquinho Soares. Ah, mas não fez gol. 2 assistências com um toque pro Júnior Santos. Primeiro ele serve o Júnior Santos, depois ele serve o Tietê. É um cara que ele é acima da média. É um cara que pensa muito antes do defensor agir. Então isso é muito importante, principalmente num jogo do Botafogo, que é mais de transição, um jogo mais vertical quando tem a bola. Então o Tiquinho Soares, eu já falei aqui e eu reforço. O senhor é um baita de um centroavante, é um baita jogador e um dos principais atacantes que a gente tem no futebol brasileiro. E eu não estou exagerando, não. Tenho absoluta certeza do que eu estou dizendo. Bota aí na tela pra gente a arte com os confrontos do Botafogo. 7-1 Brasiliense, 0-0 Portuguesa, 3-1 Portuguesa, 2-1 contra o Audax. Aí o empate amargo contra o Magadianes com 1 a mais. Depois a vitória contra o Audax na Taça Rio, que deu o título ao Botafogo. E aí a vitória na Copa do Brasil, 2-0 contra o Ipiranga, 2-1 contra o São Paulo, 4-0 contra o César Valerro e 2-1 contra o Bahia. Entre todos esses jogos aí, rapidinho, qual foi o mais difícil? Foi o São Paulo. E eu acho que foi o que mais convenceu também, a forma como foi a vitória, aquele gol no segundo tempo, uma luta até o final da partida. Eu acho que esse foi o jogo que vira a chave do Botafogo, a gente começar a olhar o Botafogo com outros olhos. Não querendo menosprezar todos os outros adversários, Sim. Já eram 7 adversários até ali, mas não são adversários com tanta expressão quanto o São Paulo. Sei que o São Paulo não vive o melhor momento dele, mas quando você vence o São Paulo, primeira rodada do Campeonato Brasileiro em casa, da forma como foi, lutando até o final, eu acho que é o jogo que a gente começa a olhar o Botafogo de uma outra forma. E o Botafogo vem com uma sequência importante agora. Tem a Copa do Brasil, é bem verdade. É um jogo que está mais tranquilo para o Botafogo, até por ter construído o placar fora de casa contra o Ipiranga. Mas depois tem o Flamengo, depois tem a LDU na Sul-Americana. São, eu acho que, jogos que, se o Botafogo conseguir manter o desempenho, vai fazer com que a gente dê mais credibilidade a esse trabalho do Luiz Castro. Com certeza. E esse jogo contra o São Paulo também, né, por ser o primeiro, ele bota muita pressão, porque o Botafogo ele não vinha com vitórias há
uma década na estreia do Brasileiro. Então, Uhum. isso influencia muito a forma como a equipe vai dar essa sequência no... O emocional influencia, Sim, né? Com então, certeza, com certeza. parece que, embora a equipe também, a outra equipe não esteja vivendo um bom momento, isso acaba influenciando. Mas eu tô confiante que o Botafogo não vai ficar ali naquele sofrimento que a gente vê ali no 16º. Segunda página, né, da tabela. Eu acho que vai brigar ali. Que os cariocas, de uma forma geral, todos vão estar ali muito bem. E você falou sobre os próximos jogos do Botafogo. O mês de maio vai ser, assim, fundamental. O Botafogo vai pegar o Ipiranga, depois tem Atlético Mineiro e Corinthians em casa. Aí, nesse meio tempo, tem a LDU. Depois você tem o Fluminense. Ou seja, o mês de maio vai ser um mês decisivo demais na vida do Botafogo, e principalmente por conta da Sul-Americana. Agora, a Hanna falou sobre o emocional. Sim. O Botafogo nunca venceu os 3 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro Olha nos aí. pontos corridos. Aí, botando pressão. Momento de trabalhar esse emocional. É Quem isso. sabe vencer o Flamengo, fazer história. Vencer os 3 primeiros jogos dos pontos corridos. E lembrando que pode ser que o Flamengo vá com o time Olha misto aí. por conta da Libertadores que vai ter no meio da próxima semana. Então isso pode ser até um fator a mais para esse time do Botafogo criar um pouco mais de confiança, quem sabe vencer a terceira seguida no Campeonato Brasileiro, as 3 primeiras, algo como o Thiago trouxe muito bem, nunca aconteceu na história do Brasileirão dos pontos corridos. Vamos ouvir o Luiz Castro, o que ele disse sobre essa partida, e defendeu muito o grupo dele. Fala aí, Luiz Castro. São jogadores que eu admiro muito, sempre o disse, defendo-os até aos meus limites. As minhas palavras são sempre elogiosas porque trabalho com eles dia a dia e, portanto, fico sempre muito indignado quando tentam dizer algo de mal dos meus jogadores, porque eu sei em cada segundo treino, em cada segundo jogo, aquilo que eles sentem, aquilo que eles dão ao jogo. Portanto, resumindo, é um respeito muito grande aquele que existe entre todos dentro do grupo e isso resulta sempre em energias muito positivas que, para além da qualidade deles, eles já sabem que a nossa vontade tem que ser sempre maior do que o desafio que apanhamos pela frente e hoje apanhamos um desafio enorme, mas apresentámos uma vontade ainda maior do que o desafio que tivemos na frente. Eu acho assim, a gente tem alguns pontos aí diferentes, no meu ponto de vista. O Sampaoli, quando o torcedor pode até linkar isso, o Sampaoli lá no Flamengo disse que ele não tem culpa, que tem culpa são os jogadores lá, que ele não faz gol. O Luiz Castro, ele já vai por um caminho um pouco diferente, ele sempre opta por abraçar, colocar o grupo dele, fazer carinho no grupo dele, mas também por conta das críticas, eu acho que isso tem muito a ver também, principalmente por conta da Taça Rio. A gente tem aqui o Lucas Perry para botar agora, porque a gente precisa falar desse cara, né? Chegou do Náutico, um time que muita gente... nossa, trouxe um goleiro do Náutico. E hoje está aí, ó. Média de defesas em campeonatos nacionais, média de defesas por jogo. Olha aí, o Lucas Perry tem 3,5 de defesas por jogo. Não é qualquer defesinha não, meu amigo. São defesas complicadas. À frente do Alisson, do Liverpool, tem 3 por jogo. À frente do Courtois, que tem 2,8. E à frente do De Gea, que tem 2,6. Ou seja, Lucas Perry... é o quê? O que vocês observam e analisam dessa arte aqui? Acho que é uma nova geração, uma nova folha para o Botafogo começar a pensar, porque o Botafogo é muito dependente do Gatito há algum tempo, né? Sim. E o Gatito, em alguns momentos, é até difícil criticar dessa forma. Mas, por exemplo, na Série B, o Botafogo precisava de um goleiro tal qual o Gatito ficou machucado durante toda a Série B, não jogou. E aí, quando termina a Série B, o Botafogo consegue o acesso, ele melhora. E aí joga a Série A. Então, assim, o Perry, talvez até mais do que o Danilo, é o grande jogador do Botafogo na temporada. No Campeonato Carioca mesmo, em alguns momentos, o Perry foi o cara que sobressaiu. No clássico contra o Fluminense, ele pegou o pênalti. Exato. No momento que o Botafogo precisou, ele estava lá. A regularidade dele é boa. Então acho que o Perry é o grande jogador da temporada do Botafogo. Porque o Danilo começa agora, né? Isso. Essa toda Tem o Eduardo, sequência talvez, E- junto com o Perry. Acho que o Perry vem desde o início da temporada, né? O Eduardo tá voltando. Talvez né? mais regular, né? Eu acho que a gente pode resumir essa arte em um novo padrão SAF John Textor, que ele, da mesma maneira que ele queria patrocinadores internacionais, ele vai querer goleiros, né? Um novo padrão. Mas não é assim, chegou agora, vamos mudar tudo. Existe um tempo para você chegar e arrumar a casa. Você não vai conseguir mudar tudo de uma vez. Então, o problema é
Tudo que se destaca tem seu preço e pode sair logo. Bom. Tô sentindo falta só de uma coisa no PR, tá? Gosto muito do trabalho do O PR. quê? Mas aqui, aquela cobrança de tiro, de a reposição manchete. reposição de bola. É. No socão. Pô, parou de fazer. Qual é, PR? Mas calma, cara, isso aí deve ter sido só Marca uma registrada, coisa... marca registrada. Eu só queria aqui, deixa aqui a tela no fundo, porque eu queria parabenizar o nosso JP Ramalho, que foi ele que fez essa arte aqui. Ele se emocionou um pouquinho, é claro, como todo botafoguense está emocionado e merecidamente. Parabéns, Ramalho. Hoje dá pra dizer que o PR está pegando mais no Campeonato Nacional por jogo do que Alisson, do que Courtois, do que De Gea. E não é você que está falando isso, meu amigo, são os números. Então, vamos dar essa moral pro PR, que ele merece muito. E agora, vamos colocar aqui na tela a tabela do Campeonato Brasileiro, porque temos algo um pouco diferente pro nosso futebol, principalmente o futebol do Rio. Olha lá, o primeiro é o Fluminense com 6 pontos, o Botafogo vem logo atrás também com 6, os únicos times com 100% de aproveitamento. O Fortaleza e o Palmeiras fecham o G4, ou seja, hoje esses são os 4 times que iriam para a fase de grupos da Libertadores. O Vasco está na 5ª colocação com o Inter, ambos com 4 pontos. Você está vendo aí um verdinho um pouco mais claro. Por quê? Porque o 5º e o 6º, neste momento, vão para as primeiras fases da Libertadores, a famosa pré-Libertadores. Aí do 7º ao 12º, que você está vendo um pouquinho mais azul, Sul-Americana. Bragantino com 4 pontos, Flamengo com 3, São Paulo 3, Goiás 3, fecha a primeira página. Na segunda página, o Atlético Paranaense com 3, mesma pontuação do Cruzeiro, do Grêmio e do Corinthians. Cuiabá e Atlético Mineiro com 1 ponto. E aí na zona do rebaixamento, o Santos com 1 ponto, Bahia, Coritiba e América Mineiro ainda não pontuaram neste Campeonato Brasileiro. A gente vai voltar daqui a pouquinho com mais dos donos da bola. Vamos falar muito sobre o Flamengo, vamos falar muito sobre o Fluminense, vamos passar ainda no Vasco também. E antes do recadinho, queria mandar um abraço especial para o meu amigo Gilvan Souza, fotógrafo lá do Flamengo, que está acompanhando aqui o nosso programa. Gilvan, você é aliado, meu amigo. Grande abraço para você. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais dos donos da bola. De volta com os donos da bola aqui na tela da Band para falar do líder do Campeonato Brasileiro. Sim, estamos falando do Fluminense, o flusudo do Fernando Diniz, do mágico Fernando Diniz. E ela já está lá na Porta das Laranjeiras com todas as informações do tricolor carioca, Tati Tavares. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Tá calor aí, cara? Porque aqui dentro tá um frio. Oi, Flávio. Muito boa tarde para você, Thiago, Hanna, boa tarde a todos. Olha, não tá calor hoje, por incrível que pareça, aqui fora tá fresquinho, um ventinho, apesar que eu tô na sombra, né? O Alan me colocou embaixo de uma árvorezinha, ele é bonzinho, ele não me deixa no sol queimando, não. Mas eu imagino que aí tá frio, porque eu tava aí ontem, e olha, espero que a Hanna e o Thiago estejam com um casaquinho aí, porque aí é puxado. Bom, hoje tem Fluminense na Copa do Brasil, né? O tricolor vai enfrentar aí o Paysandu em Belém do Pará. Lembrando que é o jogo de volta da 3ª fase do torneio. No primeiro duelo, no Maracanã, o Fluminense venceu bem, 3-0, e por isso hoje está mais tranquilo. Pode perder por até 2 gols de diferença, que ainda assim avança para as oitavas de final, né? O Fluminense, Flávio, que como você bem disse, é o líder do brasileiro, está vivendo uma ótima fase, o dinizismo está em alta, né? Futebol de toque de bola, futebol agressivo, é campeão carioca, chegou à 6ª vitória consecutiva, né, no fim de semana, após vencer o Atlético Paranaense por 2-0, então é claro que o torcedor está empolgado. Ontem o Flu desembarcou no Pará e foi recepcionado por torcedores tanto no aeroporto como em um evento chamado Tricolor em Toda a Terra, que é organizado pelo próprio Fluminense. Nesse evento, muitos torcedores, sócios do clube, participaram, tentaram tirar aquela foto com os jogadores, né? O Ganso e o Vitor Mendes foram os atletas escolhidos para participarem aí desse evento, porque eles são paraenses. E agora a gente vai poder ouvir um pouquinho desses jogadores e também do presidente do clube, o Mário Bittencourt, para falar um pouquinho sobre essa recepção, o que eles acharam, eles que foram recebidos muito bem lá no Pará. Pés no chão, que a temporada é longa, mas para mim é muito bom receber esse carinho, né, do estado do Pará, né? Eu sei que eu sou de Ananindeua, mas o estado do Pará tem me recebido muito bem, as pessoas daqui, os paraenses, o povo paraense é muito receptivo. Agradecer o carinho deles e continuar mostrando o bom futebol para eles, que é
que é o que faz eles me admirarem ainda mais. Eu estive aqui em 2015, que eu era vice-presidente de futebol na época, nós viemos aqui, nos classificamos naquela época contra o próprio Paysandu. Foi um dia muito gostoso, muito importante para nós e a gente fica muito feliz, eu agora muito feliz como presidente de poder voltar aqui e ver um evento tão grandioso como esse, muitos tricolores aqui, tenho certeza que teremos muitos tricolores no estádio também para o confronto contra o Paysandu. Poder voltar na minha terra é uma sensação incrível para mim, isso fica marcado na minha vida, poder estar aqui, jogar no Fluminense e jogar no Mangueirão, para mim, sem sombra de dúvida, é um sonho que vai ficar marcado na minha vida aí no decorrer da minha carreira. E olha, Flávio, o técnico Fernando Diniz deve promover mudanças hoje na equipe, não só por conta da vantagem, né, mas também para evitar o desgaste. Vale destacar aqui que o Fluminense está disputando todas as competições, né, mais vivo do que nunca na Copa do Brasil, na Libertadores, aí tem Brasileirão, então o técnico Fernando Diniz vai tentar aliviar um pouco alguns jogadores. É bom destacar que o Marcelo foi preservado no duelo contra o Atlético Paranaense e vai ser poupado novamente dessa vez. Ele sequer viajou com o grupo. Outros jogadores como Felipe Melo, John Arias e Ganso até embarcaram com a delegação, mas devem ser preservados pelo Fernando Diniz. Agora a gente vai ouvir um pouquinho o treinador falando sobre como ele pensa armar esse time mais tarde. Vamos ouvir o Diniz. Eu não sei se a gente vai poupar ou não. A gente vai conversar com os jogadores, ver quem tem condição e vai procurar fazer o melhor para o Fluminense. A gente tem que botar na minha cabeça botar os melhores jogadores possíveis para a gente conseguir vencer jogos. O Paysandu, a gente tem que respeitar o Paysandu e vamos respeitar no limite máximo. Então esse aí é o Fernando Diniz, o Fluminense com uma boa vantagem para enfrentar hoje o Paysandu, lembrando que pode perder por até 2 gols de diferença, que ainda assim avança para as oitavas de final, venceu o primeiro jogo por 3-0 e o Flu deve ir a campo com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Vitor Mendes e Guga. No meio, André, Alexander, Lima e Keno, John Kennedy e Germancano, que é artilheiro do Fluminense e também do Brasil. Beleza, Flávio? Nem vou expor o Thiago muito hoje não, porque a Hanna tá aí, tá bom? Volto com você. Isso, Tati. Muito bem. Cuidado com essa mosquinha que tá próxima a você aí, que a gente tá vendo que ela tá te rondando aí, viu, Tati? Joga isso aí pra lá. Cega ela, vovó. Cega ela, sai zóio de cururu. Dela passar na minha boca. Deu tudo certo. Muito obrigado, Tati, pelas informações. Vai se proteger aí desses insetos aí que ficam secando, já que a Tati trouxe pra gente aí a provável escalação do Fluminense. Vamos colocar na tela o campinho, que aí os nossos comentaristas, a nossa comentarista e o nosso comentarista falam sobre esse campinho com o Fábio no gol, Samuel Xavier na direita, o Nino jogando ao lado provavelmente do Vitor Mendes, já que o Felipe Melo deve ser poupado, e na esquerda o Guga ganhou uma oportunidade para o Alexander permanecer no meio-campo ao lado do André. E aí o John Kennedy joga pelo lado direito na vaga do Arias, o Lima também jogando na vaga do Paulo Henrique Ganso, que ele está habituado a fazer, Keno pelo lado esquerdo e o Germancano centralizado. Por mais que não tenha alguns titulares. Favorito, né? Olha, favoritíssimo, né, não querendo, né, desmerecer o Paysandu, mas o Fluminense teria que fazer um esforço absurdo para perder, ser eliminado, então nem se fala. Mas tem um fato curioso aí, né, a gente pode observar que o Lima, ele tem se tornado aquele homem de confiança do Diniz. Porque se a gente observar, esse é o 5º jogo que ele é titular. Ele foi já titular no lugar do Ganso. Quando o Marcelo, né, saiu e foi poupado e o Alexander fez a função de lateral, ele fez a função do Alexander ali na volância. Quando o Keno ficou gripado, ele foi para a ponta. Depois, ele voltou para a função do Alexander, quando mais uma vez o Alexander foi ali para a lateral esquerda, e agora ele novamente faz a função do Ganso. E muita gente estava pedindo, por que não isso, de botar o Guga ali na lateral, porque o Alexander e o André rendem muito ali, os dois juntos. Né? E aí a gente vai ter pela primeira vez, essa formação é uma formação nova e é uma possibilidade, é um jogo que
que o torcedor vai poder testar essa formação, porque a gente sabe como é que funciona. Alexander, André e Ganso, mas a gente ainda não viu Alexander, André e Lima. Então, Verdade. essa formação, o Guga, Alexander, André e Lima, quando precisar poupar o Marcelo, é uma formação interessante que o torcedor vai poder observar. A defesa, a gente sabe que está indo muito bem, né? Lá atrás, o sistema defensivo, o Nino está ajudando tanto lá atrás quanto lá na frente, é Exatamente. o cara de destaque. Mas eu gostei muito desse meio-campo, eu achava que era um jogo pro Diniz testar esse meio-campo e gostei do que ele fez. E aí, Thiagão? Acho que é justo poupar hoje, acho que o Diniz poderia poupar até mais. O Fluminense tem com bom desempenho no Campeonato Brasileiro, tem um jogo no final de semana, já vai até ficar por lá. Então, assim, acho que vai ter o desgaste da semana, muitos não vão voltar para ver os familiares, etc. Acho que poderia até poupar mais alguns jogadores, o Cano mesmo, que vem jogando todos os jogos. Ah, uma fominha, né? Imagino que ele não queira descansar, né? Mas, quanto ao favoritismo do Fluminense, eu acho que não tem nem discussão. Até pelo placar já construído de 3-0, teria que ser um esforço muito grande do Fluminense para não conseguir essa classificação hoje de uma forma muito tranquila. Concordo com vocês, e só pra você, torcedor tricolor. Ah, mas pô, ele não vai botar o Lelê vai ser opção. O Lelê não pode jogar a Copa do Brasil, em virtude de já ter vestido a camisa do Volta Redonda, então o Lelê, infelizmente, não poderá participar dessa partida e de outras também, fala, Thiago. Mas poderia jogar o Alan no ataque no lugar do Cano para dar uma possibilidade para ele. O Manuel, que está voltando de lesão, vai precisar de minutagem, poderia jogar na zaga. O Vitor está ganhando uma oportunidade, vem entrando bem nos últimos jogos, já que o Felipe Melo não joga. O André vem jogando com uma regularidade muito alta há muito tempo. Isso aí esquece. Então, assim, acho que daria para poupar mais alguns jogadores. Talvez, eu acho que você falou do Manuel, pode até ser que ele coloque o Manuel no decorrer do jogo, dependendo de como estiver. Até porque tem um outro fator, né? O Fluminense, no sábado, vai jogar contra o Fortaleza. E contra o Fortaleza é um jogo muito físico. É, muito mais intenso, o Vojvoda, ele né? gosta de jogo. E aí, na semana seguinte, tem o River Plate. Sim. Então, tem uma sequência. Ele realmente poderia poupar jogadores. Mas hoje é casa cheia. Então, colocar jogadores que estão voltando de início, lesão... Né? Eu também eu acho que é botar uma pressão assim não botar uma pressão, mas vamos deixar ali, sentir o ritmo do jogo. Um pouco mais cauteloso, né? Eu tô contigo nessa. E você falou sobre o Nino, que tá ajudando lá atrás e também na frente. A gente tem aí os números do Nino, a gente inclusive tá vendo o gol dele contra a equipe do Paysandu, xerife e vice-artilheiro. 18 jogos na temporada, 4 gols, sendo 3 de cabeça. E, inclusive, ele fez aí bastante gol nesses últimos jogos, uma assistência, 89% de acerto no passe, 71% de duelos ganhos, 18 faltas cometidas, 26 sofridas e 2 dribles sofridos. É um zagueiro que, para mim, não sei se vocês concordam, mas para mim, nesse novo ciclo de seleção brasileira, merece ter uma oportunidade. Até porque a gente vê um Thiago que cada vez mais vai se aproximando do período que ele vai ter que se aposentar, infelizmente, porque é um baita de um zagueiro. Você vê o Marquinhos começando a criar um pouco mais de idade. E qual é a renovação? Para mim, a renovação passa por esse cara aqui. Não sei se vocês concordam. Bom, antes de se aposentar, Thiago Silva, volta pro Fluminense, vai tá? voltar, a gente tá te esperando voltar aqui no Fluminense. Em relação ao Nino, acho que hoje ele é um dos melhores zagueiros do país, a gente já falou sobre isso. Ele vem fazendo muitos gols e no jogo contra o The Strongest, depois que ele faz aquele golaço de cabeça, foi um peixinho, né? Anteontem também um outro golaço de cabeça. O Nino tem feito golaços de cabeça. É isso aí. É difícil fazer golaços de cabeça. Enfim, ele falou que ele tinha uma meta pra esse ano. Ele só não disse qual. E a gente até brincou com ele. Você vai passar o Lelê? Você vai passar o Cano? Ele falou, não é pra tanto. Mas acho que ele tá se aproximando da meta, amigo. 4 gols por um zagueiro de cabeça. A gente tá no 4º mês do ano. Sim. Se ele terminar o ano fazendo um gol por mês, são 12 gols no final do ano. Quem diria, né, Hanna? Um zagueiro com números tão expressivos assim, né? Não, e eu me arrisco a dizer, Thiago Silva hoje é o representante tricolor na seleção brasileira, que vai continuar tendo um representante tricolor na seleção brasileira. O Nino, ele realmente, eu vejo ele nesse futuro da seleção brasileira, né? Já está nesse ciclo da seleção olímpica e merece estar nesse processo aí de renovação, assim como a gente tem o Paquetá, o Vinícius Júnior, que são representantes rubro-negros, ele merece estar
por tudo que tem fazendo e tem futebol já de nível internacional. O Mário Bittencourt falou que vai segurar, mas daqui a pouco é difícil porque ele tá jogando muito. Muito, tá jogando muito. Você queria complementar, Thiago? É porque muito por conta do Nino, mais do que 30% dos gols do Fluminense tem participação do setor defensivo. Não exatamente o gol efetuado, mas um passe, um lançamento, etc. Tem participação do setor defensivo. E contando que o Nino tem 4 gols, já faz parte desse processo. Sem dúvida. Você falou, a gente tá falando sobre zagueiro, a zagueirada que tá bem do Fluminense. Você falou sobre Thiago Silva. Sim. O Chelsea, lá no campeonato inglês, tá muito mal das pernas. Parece que não vai para nenhuma competição europeia na próxima temporada. O próprio Thiago Silva já falou isso, que provavelmente essa foi a última Champions que ele jogou. Será que dá pro torcedor acreditar, sonhar que ele venha? Não sei se... Acho que pro meio desse ano fica difícil, mas quem sabe pra temporada que vem? Por que pro meio desse ano fica difícil? Se o Chelsea não tá mais disputando, se o Chelsea não renovar com ele para disputar uma final de Champions, não estender pelo menos mais por 6 meses, mas, então, eu acredito que eu acho que dá para rescindir em comum acordo e ele, por que não, ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores, jogar uma final da Libertadores no Maracanã. Não, se der certo isso que a Hanna falou, Thiago... Tem muita coisa... É Marcelo, Thiago Silva, André, tudo esse ano. Se eu não me engano, ele tem contrato até o ano que vem com o Chelsea. Isso. Eu acho que até julho do ano que vem. Teria que ter essa rescisão. Porque ele só pode assinar um pré-contrato no início do ano que vem. Agora, se o Fluminense estiver bem na Libertadores, fase de grupos, por que não motivá-lo, né? Marcelo já jogou com ele na seleção, é amigo dele, pode fazer uma ligação. É um time que começa a ter algumas estrelas para sustentar também essa campanha. Nesse atual momento, teria espaço, essa zaga que está tão consistente, quem tira? Tem que ter. Acho que tem que ter também. Tem que ter. Quem sai? Hoje, pra mim, saiu o Felipe Melo, que tá jogando uma bola redonda. Redonda. Mas... Acho que o motivo torcedor pra cantar no Maracanã chegou a hora, vamos ganhar a Libertadores, né? É o lema. Tá se tornando hino, né? O Marcelo se tornou meio que esse lema, né? Quando o Marcelo chega, esse vira o hino do Fluminense na arquibancada. No dia da apresentação do Marcelo no Maracanã, o torcedor entoou isso na arquibancada. Acho que a chegada do Thiago Silva, mais do que traz margem para esse torcedor acreditar. O torcedor que tá necessitando desse título há tanto tempo. Acho que seria bonito a gente ver Thiago Silva, Marcelo, o Fábio no gol, que é um cara experiente também. Tem passagem em seleção, o próprio Felipe Melo no elenco, o Nino, que talvez seja uma geração futura, o Ganso, que é mais do que experiente, Cano fazendo gol. Eu tô empolgado com o Fluminense. Sem contar que você pode não se lembrar, mas eu vou fazer questão de lembrá-lo. A final da Libertadores esse ano é no Maracanã. Qual foi a outra ocasião que o Fluminense chegou na final da Libertadores? 2008. No Maracanã. Inclusive, a gente vai mostrar depois no intervalo essa arte, porque teve uma mudança na data da final da Libertadores, ela foi antecipada. Então, você, torcedor de Flamengo e de Fluminense, aqui do Rio de Janeiro, segura aí um pouquinho, que daqui a pouco você vai saber quando é que vai ser a final da Libertadores e você já vai precisar saber o quanto você vai ter que economizar para poder comprar o ingresso, para comprar aquele Tchugeri, porque final da Libertadores, meu amigo, o papo é outro. Então a gente vai pro intervalo rapidinho, antes aquele recadinho especial do GV para você e daqui a pouco a gente está de volta com muito mais dos Donos da Bola aqui na tela da Band e a rapaziada do YouTube também. Deixa o like aí no nosso YouTube, valeu? Tchau, tchau, até daqui a pouco, na verdade. Tchau, tchau não, daqui a pouco, volta. De volta aqui na tela da Band com mais dos Donos da Bola, também no YouTube da Band TV Rio. Antes da gente colocar a arte aqui na tela, eu estava acompanhando agora o chat do YouTube. O pessoal tá querendo saber de Flamengo, calma, que a gente vai falar de Flamengo agora. E muitos elogiando Hanna Tenda. Então passa o seu Instagram para o pessoal acompanhar seu trabalho lá no Instagram também, Hanna. @Hanna Tenda, HANNA Tenda, galera, segue lá. Boa, e tu qual o teu, Thiagão? O meu é Thiago M. Carvalho, Thiago com TH, M. Carvalho. A galera já tá... habituada, né? Pô, segue lá, dá essa moral, vai ser um maior prazer tê-los comigo. Se você não me segue aí também, aproveita. @Flávio lá, entra lá no meu @ que tá liberado, vambora. Bota aí na tela a arte da Libertadores. A Conmebol informando que a nova data foi confirmada, será no dia 4 de novembro no Maracanã. Lembrando que
estava prevista para uma semana depois, para o dia 11 de novembro. Foi antecipada. A final da Copa Sul-Americana, que acontecerá em Montevidéu, foi mantida no dia 28 de outubro, ou seja, 28 de outubro, final da Sul-Americana. Tomara que com o Botafogo na decisão. E no dia 4, uma semana depois, no Maracanã, quem sabe um Fla-Flu na final da Libertadores, o que seria fantástico, não só para o futebol brasileiro, mas principalmente para o futebol do Rio de Janeiro. Agora chegou o grande momento que você, rubro-negro, eu sei que você estava aí incomodado porque a gente ainda não tinha falado de Flamengo. Amanhã tem Copa do Brasil, né? O jogo lá, o placar vai começar 0-0, mas embaixo vai ter ali o agregado, 0-2. Acho que amanhã é o dia do São Paulo botar aqueles 6 atacantes que ele tinha falado. É a promessa, né? Se tiver 6 homens no ataque, todo mundo atacando. Ele tem que fazer 2 gols no mínimo, amigo. No mínimo. No mínimo 2 gols. 2 não, 3. Apesar no mínimo 2 pra gente levar pra Apesar desse problema, dá pra passar. Não é dá pra passar. Tem, né? É tem que passar. Boa, Hannah Tenda. É obrigação. Não passar contra o Flamengo, não existe isso. Não vai ser um jogo fácil contra o Maringá, mas não passar é vergonhoso. Foi um jogo... O que aconteceu naquele momento... Ok, o Flamengo vinha de um treinador, que aí vocês vão... Vinha de um treinador que era um bando em campo. Sim, correndo, concordo. Que não sabia o que estava fazendo, vinha com um técnico interino, estava jogando na casa do adversário, ok, era festa, mas desde então o Maringá não entrou em campo. Perdeu 4 ou 5 jogadores. Perdeu 4 ou 5 jogadores, a equipe do Maringá é outra. Já saiu o jogador, já entrou o jogador. Eles não entram em campo desde então. O elenco do Flamengo é outro. Ok, que existe, é outra apelo. É a terceira fase da Copa do Brasil. O ingresso é caro, mas é a premiação que mais paga. Isso. Olha o quanto que vai deixar de ganhar de bilheteria. O Flamengo se propôs a chegar na semifinal da Copa do Brasil. Isso vai interferir na janela de contratações de julho, certeza. Vai interferir no orçamento, isso vai interferir na janela do ano que vem também. Então, assim, vai ser vergonhoso, não vai ser jogo fácil, mas o Flamengo tem total tranquilidade para meter 3 gols lá. Então, assim, fiquei otimista com o resultado, com a forma de jogar do Flamengo. Gostei que o São Paulo mostrou que não vai ficar refém de jogar com 3 zagueiros, com linha de 4, porque a equipe tem que mostrar que tá pronta para jogar de acordo com o adversário. Tem jogo que vai jogar com linha de 4, pra mim, eu gosto quando joga mais com o tradicional 4-4-2. Eu acho que fica mais fácil de entender a forma de jogar, mas o São Paulo já mostrou que ele vai escolher de acordo com o que está precisando ali. A gente até entendeu isso pela dinâmica, da hora que ele escolheu Pedro ou Gabi. E pelo jeito parece que vai ser o Gabigol. Thiago, rapidinho, porque o nosso tempo é curto. Certo. O Sampaoli, a última vez que ele repetiu a escalação... Eu queria falar exatamente disso. Justamente, então pode falar. Não, você traz a informação que eu vou comentá-la. A última vez foi a 67 jogos. Pelo Olympique. Ele vai repetir? Não vai repetir, e aí eu vou ser contraditório comigo e com a Hannah agora, porque eu quero ver o Flamengo amanhã com 3 zagueiros. Ih, rapaz. Falei mal dos 3 zagueiros a vida inteira, falei mal com o VP, falei que o meu time não jogava com 3 zagueiros, mas o Flamengo com 3 zagueiros da estreia do Sampaoli, eu gostei. Porque os 2 alas faziam um papel quase que de atacante. 2 pontas, e amassavam o jogo inteiro. O Marinho de um lado, o Ayrton Lucas do outro. Eu gostei mais daquele Flamengo contra o Nublense do que o Flamengo do final de semana, apesar de achar que jogou bem também. Sim. Contra o Internacional. Mas amanhã tem que fazer gol. Tem que estar em cima. Acho que pressionar o jogo inteiro dá mais possibilidades pra isso. Mas ele já deu um dedo de terceiro zagueiro ali. O Santos jogando com o pé. Eu acho que isso também pode até acontecer porque os times do São Paulo têm essa característica. A gente vai falar muito mais de Flamengo amanhã, até porque amanhã é o dia do jogo, então a gente vai trazer aqui o campinho com a provável escalação do Flamengo, provavelmente um time diferente. Mas agora a gente precisa falar desse tema, que é um tema um pouco delicado, que é a situação lá envolvendo o Maracanã, né? O termo de permissão de uso do estádio, ele se encerra hoje, nessa terça-feira. E aí o governo deve publicar a renovação desse termo com o Flamengo e o Fluminense. O que o Vasco queria era impedir, com uma ação judicial, um mandado de segurança, com uma tentativa de liminar contra o novo vínculo de 180 dias do Maracanã com o Fly-Flu.
A novela vai continuar e a gente não sabe até quando, porque o juiz Marcelo Alvarenga Leite, ele declinou da competência do caso do Maracanã, ou seja, ele repassou para outro magistrado decidir sobre essa tentativa do Vasco contra essa renovação por parte do governo do estado do Rio de Janeiro para Flamengo e Fluminense. Sobre esse tema, que é muito chato, quem perde somos nós, amantes do futebol do Rio de Janeiro. Será que a gente vai ter uma solução que vai agradar a todos? Acho que dificilmente, mas hoje, até assim, não é querendo colocar ao lado de alguma das partes, mas eu acho que não avaliar o que cada parte tem a oferecer, quem perde somos todos nós e o Maracanã. Porque a renovação automática, ela só mantém o que já está. E se nós temos críticas hoje à administração do estádio, seja ao gramado, etc e tal, o Flamengo disse que o Vasco está querendo tumultuar em relação ao uso do gramado. Muito grande. A culpa é sua, a culpa não é minha, etc, empurra para lá, empurra para cá. Eu acho que o primeiro ponto era avaliar os dois projetos. O Vasco tem um projeto com alguns parceiros estrangeiros, o Flamengo e o Fluminense tem o projeto deles que já vem administrando há algum tempo e acredito que tem alguma proposta de melhora, já que não agrada. Então acho que o mínimo teria que ser avaliar. E aí eles disseram que não tem tempo. Já foi adiado uma vez. Então se adiou, já poderia estar avaliando. Sim. Desde então. Então acho que o mínimo é avaliar os dois projetos. Sem dúvida nenhuma. A gente vai ficar em cima desse tema absolutamente, porque quem perde, como eu disse, somos nós, torcedores aqui do Rio de Janeiro. Maracanã é de todos, mas também precisa ser levado em consideração bastante coisa. E a gente gosta muito de ver essa imagem, a torcida do Vasco no Maracanã, do Flamengo, do Fluminense e também a do Botafogo. A gente tem menos de um minuto, então eu já vou me despedir do senhor. E eu não vou falar da senhora porque... Sempre um prazer, meu amor. Tudo bem? Muito obrigado. Tudo bem não, porque você já... Tudo bem. Obrigado, viu, Hanna, pela sua participação. Seja bem-vinda, como sempre, a casa sua. Prazer tê-la aqui também. Obrigada. E amanhã, meus amigos, amanhã vamos esquentar o Malvadão, que pode voltar a ser Malvadão amanhã, né? Mas vamos ter calma. E hoje tem Flu também. Até amanhã, a gente está de volta aqui na tela da Band a partir de meio-dia, hein? Espero você aqui. Tchau, tchau.